Inclusive, sobre toda essa questão, porque eu acho que pegou todo mundo de surpresa e é o que está realmente ganhando aí todos os tabloides, está ganhando todo o noticiário, que é essa polêmica aí da 6x1, que foi levantado inclusive pela própria deputada federal, a Erika Hilton, né? Vamos lá, pessoal, é o seguinte, a partir... Ah, tem a vinhetinha agora, né? Então agora nós temos vinheta de cancela, vai lá. Pois é, olha só, vamos lá. E a nossa cancela de hoje vai justamente para ela, para Erika Hilton, pessoal. Por quê? Vocês sabem de uma coisa? Quando o PITA, né, lança lá no próprio, na gestão durante o PITA, foi ele que inseriu, inclusive, colocar os domingos, né, para que as pessoas pudessem trabalhar. Mas tudo isso aconteceu por um simples motivo, porque os impostos estavam muito altos e não dava realmente para combater toda aquela história, sabe? Então eles tinham encargos para pagar, principalmente lojistas de shopping, a gente sabe que é muito caro, então, ou seja, nós vamos ter que começar a abrir as lojas aos domingos, porque se nós não trabalharmos aos domingos, a gente vai ter que mandar todo mundo embora e a gente vai ter que fechar as nossas lojas ou o nosso comércio, seja lá o que for. E aí acontece o seguinte, a partir dali, eles conseguiram, óbvio, que controlar um pouco o peso de tudo isso, porque nós sabemos que aqui no Brasil é muito caro para você manter um funcionário, principalmente CLT, tá? Se você pagar R$4.000, mais R$4.000 para um funcionário CLT, ele vai sair pro empregador quase R$9.000. Ou seja, ele sai em dobro, mas em dobro, inclusive pro próprio empresário ou pro próprio empregador. E eu ouvi muita coisa durante todos esses dias. E uma das que mais me assustou foi: eles são milionários, eles têm mais é que pagar. Eu só vou dizer um negócio para vocês, tá certo? Vocês não têm ideia a quantidade de imposto, mas de imposto que as empresas pagam, inclusive sobre um funcionário, e não é só sobre o funcionário, e também sobre toda a empresa, tem a parte tributária, tem, enfim, todas as questões que a gente sabe que não é fácil, né? E a gente ouviu ainda também, porque tem que copiar que nem os países de primeiro mundo fazem, porque lá a escala, as pessoas descansam mais. Não queiram comparar os outros países, inclusive com o próprio Brasil, porque o Brasil a gente sabe como funciona, tá? Mas tudo isso é uma cortina de fumaça muito grande, mas muito grande, que tá todo mundo sambando em cima e querendo fazer realmente com que tudo isso seja um grande auê, né? E o que na verdade a gente sabe que não passa de uma cortina de fumaça para outras questões que estão por trás, tá? Então, a partir de toda essa questão, a partir de toda essa história, eu acho que a Erika Hilton, ela teve uma infelicidade muito grande em levantar essa pauta, inclusive lá no Congresso, até porque ela precisava, porque ela tá pensando, enfim. Só que, Erika, você trabalha 3 vezes na semana, né? Ontem você não participou da votação, ontem você não foi trabalhar. Então, ou seja, para que agir dessa forma? Sabe, isso soa como uma hipocrisia, e com todo respeito pelo seu mandato, com todo respeito, com tudo aquilo que você realmente talvez esteja tentando empunhar e fazer realmente acontecer, mas não tem como realmente passar a mão na sua cabeça achando que isso foi uma goleada. Não foi, até porque isso é muito injusto, inclusive com os próprios empresários e com as empresas que também estão dispostas a fazer algo pelos seus funcionários. Ok, então faz a escala 6x1, então tira a escala 6x1 e vamos fazer o seguinte, vamos tirar então o convênio médico dos funcionários, vamos tirar o vale alimentação dos funcionários, vamos tirar absolutamente tudo, porque daí fica inviável, enfim. Agora, só uma pergunta, caso se concretize isso, você vai ter que colocar inclusive um outro funcionário no lugar daquele que vai descansar.
E quem é que vai pagar por esse funcionário? É o empregador. O imposto, ele vai diminuir? O imposto, ele vai ficar mais baixo ou ele vai continuar? Olha, o dólar, que a gente está numa inflação horrorosa. O dólar nas alturas, a picanha não tem na mesa de absolutamente ninguém. Então, quando vem essas questões e essas histórias, a gente fica extremamente assustado, porque nós sabemos que o empregador, ele precisa também de um respaldo para que ele possa manter, inclusive, a folha de pagamento dele, sabe? Então, Érica, quando você vem com esse tipo de pauta dentro do Congresso Nacional, me desculpa, é uma derrapada muito grande, mas muito grande. Olha só o que aconteceu com o movimento, inclusive das próprias empregadas domésticas, que na época começaram a gritar por impostos, por legalização, enfim, ok, tudo isso aconteceu. Só que daí começaram alguns pais de família que precisavam ter empregadas em casa, né? O que aconteceu? Eles não puderam mais, não estou falando dos ricos, afortunados, eu estou falando de uma classe média, não puderam mais ter a empregada dentro de casa. Por quê? Porque ela saía o dobro do salário, porque daí você tem que pagar o salário, você tem que pagar 13º, você tem que recolher os impostos, FGTS, você tem que recolher absolutamente tudo do empregador. E aí o que aconteceu? De domésticas se tornaram diaristas e hoje algumas têm que trabalhar o dobro ou o triplo para que elas possam ter realmente uma renda. E aí a gente se pergunta, será que valeu a pena mesmo? Será que valeu tudo isso? Legalizasse, ok, tá tudo certo, mas e aí? Não tem nenhuma forma de balancear a questão? Não tem nenhuma forma que a gente possa realmente chegar e entrar num acordo? Por que que tudo tem que ser faca na caveira e tem que ir dessa forma, sabe? Eu acredito muito nos trabalhadores. Agora, vocês imaginam uma fábrica que não para, por exemplo, uma fábrica que roda 25 horas por dia, que não pode parar, por exemplo, a Cosipa, por exemplo, as grandes que ficam, as petrolíferas, que ficam no meio do mar, no meio da água. Quem é que vai substituir esse pessoal? Vai diminuir, inclusive, o próprio imposto para que esse empregado ele possa ficar, inclusive, alocado ou que ele possa trabalhar? A gente precisa dessas respostas, porque ninguém não quer dar, nenhum empregado quer fazer nenhum empregador quer fazer do seu empregado um grande escravo. Não é essa a intenção, porque a escravidão... Ontem uma seguidora me disse o seguinte, porque é no tempo da escravidão. Gente, para de arrastar corrente. Vamos parar com essa história de ficar arrastando corrente a qualquer custo. Eu acho que isso já deu, essa batalha, ela já ficou lá atrás. Vamos parar, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam manterem as suas famílias, sabe? Não é num momento agudo como esse que a gente vai falar simplesmente que as pessoas precisam descansar. Tá tudo certo, foi ótimo para você porque você se manteve nos holofotes, Érica. Mas você não pensa, inclusive, no empregador. Eu não sei se você tem empresa, eu não sei se você tem funcionários, eu não sei como é que funciona tudo isso na sua vida. Mas que realmente deve ter sido muito, mas muito chato toda essa explanação e você tentando trazer isso justamente como uma PEC, como um projeto de lei, e eu já estive dos dois lados da história. Eu já levantei cedo, eu já peguei trem, eu já peguei metrô, eu já peguei ônibus para poder trabalhar. Eu levantava às 5:30 da manhã e me jogava lá para a estação Jurubatuba, porque eu abria uma loja onde eu trabalhava, inclusive naquele shopping SP Marketing. Lá eu trabalhei muito tempo, inclusive. Então, e aí o que acontece? Eu sei de tudo, já fui CLT, já fui PJ, e tudo isso, tudo que vocês estão discutindo, eu sei exatamente como que funciona, mas não dá simplesmente para avaliar e falar simplesmente, não, tem que ser 4 por 1, entendeu? Então quer dizer, você trabalha 4 dias e descansa 3, querem mais um dia? Não tem como. Aí chega simplesmente e fala assim, não vamos mais abrir as lojas aos domingos. Gente, se não abrir as lojas
terças aos domingos também, que é um grande movimento nos shoppings, o que acontece no comércio, o lojista vai falir, o lojista vai fechar, porque para o lojista e para o comércio, para a fábrica, seja lá o que for, vocês podem ter certeza que um dia de trabalho vale muita coisa, mas muita coisa. Então não tem como simplesmente a gente minimizar ou ficar colocando numa balança, achando que talvez isso funcione, talvez isso não funcione. Não é legal, não é legal. A gente precisa entender que não tem como a gente simplesmente minimizar essa questão e achar que essa PEC realmente vai ser tão interessante como realmente estão discutindo. Ao contrário, eu acho que vai ser muito ruim, mas muito ruim, inclusive pro empregador. Aí todo mundo fala assim, você não pensa no empregado? Não é que eu não penso no empregado, eu penso no empregado sim, mas que ele tenha também, aí sim dá para se aumentar o salário. Por que então não abaixa os impostos e aumenta o salário do empregado? É só isso, porque se você abaixar o imposto, você vai poder contratar mais gente, e aí realmente as outras pessoas podem se movimentar, ficar um dia a mais em casa, mas não tem condições, porque volto a frisar, um funcionário vale por 2, porque a quantidade de imposto que é pago em cima de um funcionário é como se você tivesse contratado 2 funcionários, né? Um funcionário que você contrata por R$4.000, ele sai quase R$9.000 para você por mês. Então, ou seja, não adianta vir com esse tipo, Erika Hilton, de pressão ou com esses discursos, inclusive de escravidão. E volto a frisar, vamos parar de arrastar corrente. Eu acho que já tá na hora, tá certo? Não vamos tentar simplesmente comparar os escravos que apanhavam, que fazia tudo lá no passado, achar que o empregado de hoje é isso. Não, o empregado não é isso. Ao contrário, existem leis, existe hoje todo um jurídico que rola em cima também das próprias empresas e os próprios RH, que são os recursos humanos. Então não adianta vir com esse tipo de história. E volto a frisar, vamos parar de arrastar corrente. Essa história já ficou lá atrás. Porque é escravidão. Não é escravidão. É a mola de um país que, infelizmente, não pensa nem no empregado e nem no empregador. Porque se pensasse, vocês podem ter certeza absoluta que os impostos seriam muito menores. A gente está com dólar disparado. Nós estamos realmente com toda a história. Olha a inflação aonde chegou. E aí, vem falar de escala 6x1, vem falar realmente, isso é cortina de fumaça. Isso não vale a pena, porque uma bomba, vocês podem ter certeza que está para explodir a qualquer momento, tá? Então, ou seja, utilizam ali boi de piranha para jogar, para dispersar absolutamente tudo o que está acontecendo, todo mundo discutindo sobre isso, e daqui a pouco a bomba chega. Isso vocês podem ter certeza, tá bom? Pois é, pessoal, e esse foi um corte aqui do nosso canal Felipe Campos, e por isso não deixe de se inscrever, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Tá gostando? Então pode chegar, pode usar e abusar sem moderação. Um beijo para vocês.